Sejam muito bem-vindos ao evento Desafios Contábeis e Tributários para o ano de 2022. Para quem não me conhece, sou Camila Tomazella, sócia da Ferreira e Ferreira Advocacia, e estou aqui para auxiliá-los nesse começo desse evento. Hoje nós vamos começar o nosso evento com uma palestra do Dr. Ayrton. O Dr. Ayrton é sócio fundador do Ferreira e Ferreira Advocacia, economista e advogado. Ele foi chefe da divisão de fiscalização do Tesouro Nacional da DRF de Campinas durante 20 anos e também é ex-delegado da Receita Federal de Julgamento, também aqui em Campinas. Antes de dar a palavra para o Dr. Ayrton, eu gostaria de lembrar a todos sobre a possibilidade de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente sempre posta nas redes sociais as novidades e por lá vocês conseguem nos acompanhar. Também pelo nosso site existe a possibilidade de vocês terem todas as informações. E é isso. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o Dr. Ayrton e espero que todos tenham um ótimo evento. Dr. Ayrton? Bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu quero agradecer os parceiros da Consulcamp, que sempre nos convida para participar dos seminários que eles promovem para encerrar o ano corrente. E eles, como primeiro tema, eles me indicaram a tratar da subvenção para investimento. Mas antes de entrar no tema, eu preciso fazer um registro daqui do escritório, que nós ficamos muito felizes este ano, que a doutora Camila, que falou com vocês aí, agora há pouco, que organizou o seminário, este ano ela tornou-se mestre em Direito Tributário pela PUC. Então isso foi um motivo de muita alegria para nós aqui. A respeito da subvenção para investimento, é preciso situar essa matéria nos seus fundamentos para poder depois enfrentar as questões tributárias. Quando nós vamos no dicionário, constatamos que subvenção é definido como ajuda, auxílio, socorro, patrocínio, subsídio, etc. Isso tem até em direito internacional, que eu achei, né, em espanhol. Diz que as subvenções são um mecanismo pelo qual o Estado faz uma intervenção na atividade econômica. Então, esse é um ponto importante a ser considerado. A subvenção é transferência de recursos do Estado em favor de uma entidade privada. Às vezes transfere o recurso, às vezes abdica de receber os tributos. A exemplo do que acontece em Minas Gerais, por exemplo, que tem um programa importante de subvenção, que é o crédito presumido do ICMS. Se fosse 12 a alíquota, tomando os créditos, possivelmente a alíquota do ICMS seria por volta de 6 e pouco. Lá eles dão um crédito de 9, lá em Minas Gerais, significando que as empresas recolhem 3%. Também na literatura nós encontramos subvenção econômica para inovação, tem bastante disso, né? Então significa que a subvenção tem a participação do Estado, que ele concede um subsídio ou, como eu disse, abdica da arrecadação parcial dos tributos que eles são da titularidade dele. Por que esse registro é importante? Para marcar que isso justifica porque os estados exercem controle sobre as subvenções. Ele passa o recurso para a pessoa jurídica, beneficiária, mas eles fazem o controle. E por que fazem os controles? Porque, na verdade, o benefício não é destinado unicamente à empresa.
ele tem uma finalidade que transcende esse ponto. Normalmente, integra a política pública da participação do Estado na economia de mercado, tendente a alcançar objetivos que vão além do que o simples benefício à pessoa jurídica. Normalmente é desenvolver região, atrair investimentos, etc. Então, esses são os fundamentos da subvenção. O que está acontecendo de novo? Todos nós sabemos que a subvenção, que vem, depois eu vou ver a evolução legislativa dessa matéria, mas o que tem de novo é que a Lei 12.973, que é de 2014, tratou dessa matéria no seu artigo 30. Mas ainda assim restou dúvida sobre a tributação ou não. Aí foi editada uma lei complementar, que é a Lei Complementar 160, e aqui eu já registro a importância de ser uma lei complementar. Daqui a um pouquinho nós vamos voltar a esse ponto. Por que se escolheu uma lei complementar, né? A lei complementar, nós sabemos, ela se insere no ordenamento jurídico, principalmente quando trata de questões federativas. E aí vem um outro ponto importante que envolve a subvenção. Se fosse no Chile, por exemplo, eu acho que a análise seria mais simples, porque o Chile é um país unitário. Só tem um centro que edita regras, leis. É diferente no Brasil, que é uma federação. Então, o Estado brasileiro, ele tem, compondo a federação, a União, o Estado e os municípios. E precisa afastar um pensamento que, às vezes, nós imaginamos que a União tem hierarquia sobre os estados e municípios. Não é verdade. Na federação, a União, os estados e municípios têm as competências definidas na própria Constituição. Então, não há hierarquia. Agora, no tocante à subvenção, quando o Estado concede a subvenção, é a lei estadual que fez isso. Aí tem a repercussão, por exemplo, no tocante ao ICMS. Agora, essa subvenção vai ter interferência na legislação federal, no tocante principalmente ao imposto sobre a renda, contribuição social, etc., se vai ou não vai tributar. Portanto, a questão da subvenção, ela se insere no âmbito da federação. Há uma relação no tocante a essa matéria entre os estados e a União. E foi isso que a Lei 12.973, de 1914, e principalmente a Lei Complementar 160, que tentou colocar uma ordem nessa questão. Agora, a despeito de ter a Lei 12.973, de ter a Lei Complementar, aí em cima, nessa tela, estou indicando uma solução da coordenação do sistema de tributação da Receita Federal, que é recente, de 28/6/21. E eu achei umas 4 ou 5 soluções de consulta nessa matéria. O que diz essa solução de consulta? E aqui que está o ponto que pode haver litígio. Diz, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros ICMS concedidos sem nenhum ônus ou dever ao subvencionado, de forma incondicional ou sob condições não relacionadas à implantação, expansão de empreendimento econômico, não atende aos requisitos do artigo 30 da Lei 12.973, de observância obrigatória, inclusive conforme parte final do parágrafo 4º do mesmo dispositivo. Então, aqui está a posição defendida pela Receita Federal. Ela exige, o entendimento da Receita é que na subvenção para investimento, que não é tributada, para não ser tributada, precisaria ter aplicação dos recursos em investimento.
Essa é uma posição antiga da Receita, não é novidade. Desde o parecer 112, que está na outra tela, o parecer 112, que é de 1978, que no final das contas marca o entendimento que a Receita tinha nessa matéria e diz que continua valendo esse entendimento. E nesse parecer tem um tema, um título que chama sincronia, que está contida no referido parecer, no item 2.12 desse parecer. Por que é importante olhar esse parecer? Porque no final das contas é com base nele que a Receita defende a sua posição da tributação quando não há aplicação direta dos recursos recebidos em investimento. Diz ele: observa que a subvenção para investimento apresenta características bem marcantes, exigindo até mesmo sincronia da intenção do ente que fez a subvenção com a ação de quem recebeu o subvencionado. Não basta apenas o ânimo de subvencionar para investimento. Impõe também efetiva e específica aplicação da subvenção. Então, conclusões do parecer, que é o que norteia o entendimento da Receita Federal. A subvenção para custeio ou operação integra o resultado operacional da pessoa jurídica. As subvenções para investimento, o resultado não operacional. E a subvenção para investimento é a que não seria tributada. A subvenção para custeio, conforme consta da legislação, ela é tributada. Bom, e qual é a diferença entre a subvenção para custeio e a de investimento? Eu me lembro num caso do metrô de São Paulo, que tinha as duas subvenções do Estado. Recurso transferido para ele comprar trens, expandir a malha do metrô, etc., era configurado subvenção para investimento, mesmo porque tinha um investimento. E subvenção para custeio era quanto à tarifa que cobrava. Então, se era para cobrar 2 e cobrava 1,7, o Estado cobria a diferença. Então, na subvenção para custeio, consta da legislação que é tributada a subvenção. Do ponto de vista formal, é isso mesmo, é tributada a subvenção para custeio. Mas eu gostaria de deixar uma questão aqui para os colegas da Consulcamp, se tiver tempo depois, eles nos explicar, do ponto de vista contábil, por que a diferença entre o custeio e a de investimento. Quanto à tributação, a meu juízo, nenhuma das duas é de fato tributada. Não tem tributação de fato. Por quê? No custeio, antes a entidade beneficiada teria apropriado o custo e, portanto, o lucro teria sido reduzido. Aí entra a subvenção para devolver o recurso que foi aplicado em relação aos custos. Então, esta subvenção, no final das contas, do ponto de vista formal, ela é tributada, mas materialmente ela só está repondo. Ela não pode entrar sem tributação porque o custo já reduziu o lucro. Então, daria uma duplicidade. Então, no final das contas, as duas subvenções não são verdadeiramente tributadas. Repito, no custeio é uma questão de acerto contábil e formal, enquanto que no investimento, de fato, não tem tributação. Mas como essa questão envolve indagações contábeis de elevada indagação, eu deixo aí para os colegas da Consulcamp depois comentar se esse pensamento que faço a respeito que, na verdade, a subvenção para custeio é meramente formal, porque antes apropriou o custo, e se entra a subvenção e eu não tributo, ocorreria dois fatos no mesmo sentido. Então, a subvenção, a tributação para o custeio, na verdade, torna neutro
o custo, né, que foi apropriado. Mas, como eu disse, isso é um problema contábil que precisa... Vou deixar pendente aqui para o pessoal da Consulcamp depois comentar isso. Mas, registro, a subvenção para custeio é tributada. Subvenções para investimento são as que apresentam as seguintes características. A intenção do ente que faz a subvenção destiná-la para investimento. Isso é do parecer, tá? O parecer 112. A efetiva e específica aplicação da subvenção PVSA na expansão do empreendimento econômico projetado. É aqui que vai surgir a polêmica. A polêmica. Porque, a despeito do Estado gravar no ato que concedeu a subvenção, que é uma subvenção para investimento, nós vamos ver mais à frente, a Receita Federal, na solução de consulta que eu indiquei, que segue o parecer, ela exige que tenha aplicação. Bom, aí surge uma polêmica. Se o Estado deu a qualificação no benefício concedido, que é uma subvenção para investimento, surge a pergunta: poderia a União, através da Receita Federal, alterar a qualificação que o Estado conferiu à subvenção? Se denominou de investimento. E, do ponto de vista econômico, olhando do lado do Estado, quando ele concede uma subvenção, normalmente ele atrai uma empresa que não estava no Estado a operar no Estado. Então, me parece que na visão do Estado, por que ele qualifica como de investimento? Porque houve investimento na economia do Estado. Uma fábrica foi para lá. Agora, na visão da Receita Federal, isso não é suficiente. Precisaria pegar o recurso e aplicar em máquinas, em prédios, etc. Então, aí que surge essa discussão que nós vamos tentar resolver ao final, do ponto de vista jurídico, como é que concilia a posição da Receita e dos Estados. Agora, aqui eu trouxe uma tela que é importante a gente saber, que é a evolução legislativa no tratamento dessa matéria. A Lei 4.320, que é de 1964, ela trata de normas de direito financeiro. E no seu parágrafo 3º, o artigo 12, qualifica como subvenção as transferências destinadas a cobrir despesa de custeio das entidades beneficiadas, sendo subvenções sociais, quando destinadas à entidade pública, sem fins lucrativos, subvenções econômicas, quando destinadas a entidades privadas. Então, essa é de direito financeiro. Aí veio a Lei 4.506, que é uma lei básica do imposto de renda até hoje, que no seu artigo 44 determina: integra a receita bruta as subvenções correntes para custeio, recebida de pessoas de direito público ou privado. Isso consta do artigo 392 do Rio de 99 e está no 441 do atual regulamento. Nota típica: a subvenção para custeio, diz o parecer normativo, são transferências para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas nas suas operações. Aí não tem nenhuma crítica ao parecer, eu acho que ele está correto. Na Lei 4.506, não há definição de subvenção, significando que foi recebida a qualificação de subvenções econômica dada pela Lei 4.320, acima citada. E seguindo aqui no rol da legislação, doutora Simone, joga, por favor, a outra tela. A lei, e agora vem um detalhe importante também, que eu vou deixar uma pergunta aí para os colegas da Consulcamp. Vocês estão percebendo que o que eu não sei, resposta, eu passo para eles, né? Aqui é preciso ver esse ponto, porque é o seguinte: por causa dos CPCs, né, que é a contabilidade internacional que o Brasil aderiu, houve uma mudança de tratamento no tocante às subvenções. Então, antes do CPC,
A Lei 6.404, que é a Lei das SAs, no artigo 182, determinou a inserção dos valores referentes às subvenções na conta de reserva de capital. Isso é uma coisa importante. No sistema anterior, a subvenção para investimento não passava por conta de resultado, não compunha o lucro da empresa. Ia direto por uma conta de reserva no balanço. E foi editado o 1598, que é outra lei básica do imposto de renda, que foi depois alterado pela 730, que definiu que as subvenções não serão computadas no lucro real desde que o valor correspondente fosse registrado em conta de reserva de capital, que era o regime. Quando tinha esse regime, era mais fácil defender a não tributação da subvenção, porque não passava por resultado. Ia direto para o patrimônio, né, da empresa, patrimônio líquido lá da empresa, em reserva de capital. E o 38 de 1538 dizia que a subvenção para investimento, mediante isenção ou redução, como estímulo à implantação e as doações, não são computadas no lucro real. Muito bem. Joga a outra tela, por favor. Olhando a legislação, agora o que mudou por conta do CPC? Foi a Lei 11.638, de 17, que é uma lei contábil, né, que tratou de regras contábeis, para adaptar a nossa contabilidade à contabilidade internacional, e a Lei 11.941, que cuidou dos aspectos tributários decorrentes desses ajustes. E o que aconteceu? A subvenção, por conta da Lei 11.638, mudou e passa a compor a receita bruta operacional das empresas. Então, hoje, a subvenção passa pelo resultado. Aí vem a lei, então, vai compor o lucro apurado. Aí chega na apuração da base de cálculo do imposto de renda, a Lei 11.941 autoriza a exclusão da base de cálculo. Então, portanto, não tributa, de novo, a subvenção por investimento, a despeito de ter passado pelo resultado. E mudou o destino contábil da reserva. Agora vai na reserva de incentivos fiscais, que é o artigo 182, parágrafo 3º. Portanto, do lucro que formou no período que foi para o PL, o lucro, tem que tirar parte da reserva, tirar do lucro e colocar numa conta de reserva de incentivos fiscais. Mudou a natureza. Antes era reserva de capital e agora é uma reserva de lucros. E a Lei 12.873, como é que controla isso? Diz que esse lucro, que o valor correspondente à reserva não pode gerar lucro a ser distribuído aos sócios. Portanto, no final das contas, por caminhos diferentes, o controle continua o mesmo. As subvenções não são tributadas e fica na conta de reserva de capital. A lei, aqui tem um outro ponto que sempre abre discussão e avaliação. A lei 11.638, etc., que manda levar para a reserva de incentivos e diz que não pode distribuir lucro aos sócios, significando que os recursos não podem gerar lucro para os sócios, autoriza a aumentar o capital das empresas. E aí cria algum problema, porque quando aumenta o capital, surge a dúvida. E se tiver uma empresa que é investidora na indústria, uma holding, por exemplo, vai reconhecer isso na contabilidade da investidora ou não? Essa é uma questão que, para mim, ainda não está bem resolvido, mas o cuidado é que não se distribua lucro aos sócios. Agora, essa mudança contábil, a meu juízo, ela ajuda a Receita Federal a desenvolver o raciocínio para dizer daqueles critérios rígidos que ela coloca para a tributação. Muito bem, vamos lá.
na outra. Nessa matéria, eu fiz uma pesquisa no CAIF, porque é para lá que vão os processos, e encontrei esse acordo aqui, 9101-05-508, que é da Câmara Superior dos Recursos Fiscais. Trata-se de um precedente muito importante nessa matéria. E olhando o acordo, constata-se que o relator original era um conselheiro indicado pela Receita Federal. E ele restou vencido no julgamento. Então, prevaleceu o voto do relator, que proferiu o voto favorável, que foi aprovado. No acordo, tem as duas correntes bem delimitadas a respeito dessa matéria. O relator original, que é aquele que restou vencido, tinha encaminado a manutenção da autuação, baseando sua argumentação no parecer normativo 112 de 78. E aqui, como isso é muito importante, esse recurso, vamos ver o que ele diz. O acordo, né? Os recursos a ser transferidos seria com o objetivo de auxiliar a pessoa jurídica, não suas despesas, mas na aplicação específica de bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Então, ele olhou isso, indo lá no ato que concedeu a subvenção. Seria exigida uma perfeita sincronia. Então, onde ele arrumou esse termo? Sincronia. Ele tirou do parecer normativo, 112, como foi visto. Da intenção do órgão que fez a subvenção, né? Daquele que recebeu a subvenção. Não basta o ânimos, diz ele, também foi retirado do parecer, mas também a efetiva e específica aplicação da subvenção nos investimentos previstos. E mero registro contábil em conta de reserva de capital não é suficiente por si só para caracterizar a transferência como subvenção para investimento. E quando eu vejo esses registros de voto desse tipo, eu fico perguntando, bom, vamos imaginar que a subvenção seja feita por 10 anos, por exemplo. E, como está dito aqui no acordo, está exigindo que a empresa aplique em investimentos. Eu fico me perguntando até quando que a empresa vai crescer, né? Comprar máquina, ampliar os prédios, etc., porque nesse entendimento está previsto essa tese. Né? Muito bem. E como é que ficou o voto que foi vencedor? Na outra página? Ah, não, continua aqui, tá? Desculpe, eu me enganei aqui. O acordo 91.508, ele fez referência a esse outro acordo que está aqui, um julgamento anterior. Ele diz, a partir da inclusão do parágrafo 4º e 5º ao artigo 30 da Lei 12.973, as únicas exigências para fim de reconhecimento da subvenção alusiva a benefícios fiscais relativos ao semestre são as que constam no caput. Intenção do Estado estimular a implantação ou expansão de empreendimentos, registro em reserva de lucros e que isso se aplica aos processos administrativos e sociais ainda não julgados. Aí, depois de transcrever um longo relatório da diligência, o relator do voto vencido anotou, em tese, e aqui é um ponto importante para entender o raciocínio, né, dele. A Lei Complementar 160, ao incluir o parágrafo 4º e 5º ao artigo 30 da 12.973, visou eliminar discussões relacionadas à natureza dessas subvenções, concedidas pelo Estado com base em investimentos fiscais e financeiros relativos ao ICMS, tratando-as todas como subvenções para investimento. Portanto, ele reconhece que tem a lei complementar, que tratou disso, que no ato concessivo do Estado está dito que é essa para subvenção, e na sequência avaliou que ainda assim seria necessário
analisar a legislação do Estado. Bom, vamos ver a outra tela. E diz, né, agora vem a síntese da tese do acordo do relator que foi vencido, que no final das contas é a tese que a Receita Federal defende. Diz o relator, mesmo depois da Lei Complementar 160, não é possível admitir a subvenção para investimento quando configurada a inexistência de qualquer contrapartida estipulada nos atos concessivos e sua devida concretização. Então, essa é a tese da Receita, que, no final das contas, é a que está no parecer 112. É preciso que no ato do Estado esteja gravado o que ele tem que fazer, os investimentos, e tem que tornar, nesse entendimento, concreto a aplicação. Bom, e qual é a conclusão a ser tirada desse voto? No final, tem-se a manutenção do entendimento do parecer 112, que resulta, olhando com calma, no esvaziamento da Lei Complementar 160. Essa posição restou vencida nesse acordo. O voto vencedor do acordo, que eu tenho ele aqui, a ementa do acordo, ele diz na ementa do acordo 91.01.05.508. Precisa aguardar esse acordo, né, que ele tem isso. O disposto nos artigos 9 e 10 da Lei 160 tem aplicação imediata aos processos ainda em curso, etc. A Lei Complementar 160, aqui que vem, me parece, o argumento central do acordo vencedor, que eu vou explorar esse argumento mais à frente, na hora que for concluir aqui. O que diz o relator do voto vencedor? A Lei Complementar 160 subtraiu a competência das autoridades de fiscalização tributária federal e dos próprios julgadores do contencioso tributário de analisar normativos locais do Estado e, consequentemente, de decidir se determinado benefício estadual ou distrital referente trata de subvenção para custeio e investimento. Ele diz, aqui, né, no acordo, que à luz do parágrafo 4º do artigo 30 da Lei 12.973, que foi incluído pela Lei 160, para reconhecimento do benefício estadual como subvenção, bastaria a sua devida escrituração em conta de reserva de lucro, podendo ser utilizado para absorção de prejuízos, etc. Então, essa é a tese que prevaleceu nesse julgamento na Câmara Superior. Bom, agora, para concluir aqui a nossa análise, vou pedir, doutor Simão, joga a outra tela. Eu fiz um resumo aqui dos pontos que eu imagino que possa ser levantado para poder contraditar a tese do Fisco Federal. Muitos desses argumentos estão baseados naquele parecer, naquele acordo que eu acabei de indicar. E agora eu volto à lei, o artigo 30 da Lei 12.973, e só na parte histórica, o parágrafo 4º do artigo 30, ele foi incluído pela Lei Complementar 160. A Lei 12.973 é uma lei ordinária, mas ela foi complementada, foi aditada por uma lei complementar, 160. Aí caberia perguntar o seguinte: por que se escolheu uma lei complementar para isso? Por que não foi outra lei ordinária para poder incluir o parágrafo 4º no artigo 30 da Lei 12.973? Por que se escolheu uma lei complementar? Eu acho que isso aí, a escolha de uma lei complementar é muito significativa. Porque a lei complementar, ela compõe o ordenamento, como eu já disse no começo, para regular, às vezes, relação entre os entes federativos. Portanto, a lei complementar teve a finalidade direta
de resolver as teses entre a União, os estados que concedem os incentivos. É por isso que é uma lei complementar. A lei complementar é uma lei típica da federação, que regula as relações entre os entes que compõem a federação. E outra dúvida que me surge é que a Receita insiste em fazer valer o parecer normativo 112, que é muito antigo, né? Dá para botar a tela? Tá. É muito antigo, é de 1978. Será que de lá para cá nada mudou? Não é? Mudou. Agora tem uma lei que regulou a matéria novamente, a subvenção para investimento, e tem uma lei complementar. E dispõe o parágrafo 4º do artigo 30. Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do 155, que é o do ICM, né, concedido pelo Estado e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções. São considerados subvenções. Precisaria sublinhar esses termos. Há intérprete que, ao ler aqui, são considerados subvenções para investimento, eles dizem que esse termo, quando aparece nos textos legais, eles traduzem uma ficção legal. A lei diz que é. Não é? Eu vou dar um exemplo, né, de ficção. Um navio estrangeiro aporta no Porto de Santos, por exemplo, e para fins de relação internacional, o navio representa uma extensão do país de origem. E, na verdade, não é isso. Então, tem muito intérprete que eu vi dizendo que são considerados. Então, quando a lei estadual diz que são considerados, 2 pontos se retira. O Estado deu a subvenção como investimento. Basta ele ter constado isso. São considerados subvenção. Então, ele diz que é uma ficção. Eu não gosto desta interpretação, de dizer que é mera ficção. Mas é uma interpretação possível, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Gravo o parágrafo destacado. Os incentivos e os benefícios fiscais concedidos pelo Estado são considerados subvenção para investimentos. Diante do termo considerado, como eu disse, surge o entendimento de que teria sido criada uma espécie de presunção ou ficção da existência de subvenção para investimento, o que impediria a ação da União tendente a requalificar a natureza do ato concedido pelos Estados. Trata-se, como eu disse, de uma interpretação possível, mas eu acho que tem outros elementos a ser considerados. E agora vai aparecer a última tela aí, né? E agora eu vou meio devagarzinho aqui, eu estou no tempo, né? Porque isso aqui será importante para enfrentar isso. Eu disse aqui, de plano, é preciso considerar que a adoção da lei complementar para anunciar a regra, o parágrafo 4º, né, por ser uma lei nacional, encaminha a mensagem de que o respeito à competência dos entes federativos deve ser observado. Este argumento foi utilizado naquele acordo que eu apontei agora há pouco. O uso da lei complementar tem significado próprio. Inclusive, ela tem rito diferente para ser aprovada. Portanto, quando o Congresso aprovou uma lei complementar, ele quis incluir no sistema uma lei complementar, que é justamente para regular a relação entre o Estado e a União na matéria. Assim, no rigor jurídico, não cabe à União exercer controle sobre os atos concessivos firmados com os Estados. Então, aqui está o ponto central da questão. Se o Estado qualificou como subvenção para investimento, qual seria a base jurídica para a União requalificar a classificação? Ela poderia fazer isso? Ou estaria vedado pelo parágrafo 4º incluído pela Lei 160, a Lei Complementar 160? A interpretação que é possível retirar, com base nisso, é que o controle sobre a natureza do incentivo, a qualificação do incentivo, fica em poder do órgão concedente, dos Estados.
e tentativa de alterar isso acaba atingindo a independência dos entes federados. Veja, é isso que constou daquele acordo. Outro detalhe que me parece importante. A lei fez controle para que o recurso fique girando dentro da empresa, que não chegue, por exemplo, como lucro na mão dos sócios, que aí sim eu acho que teria um problema. Tem controle, vedação de distribuição de lucros, previsto na Lei 12.973. Aponta que os recursos obrigatoriamente devem ficar em poder da companhia, o que marca a sua utilização no exercício da atividade operacional. Aí, nesse ponto, parece que a interpretação antiga do parecer é quase que meramente formal. Quer dizer, eu tenho que aplicar o recurso sempre em máquinas, em prédios, etc. O entendimento do Estado não, é aplicar na atividade operacional. Esse é o entendimento do Estado quando ele qualificou como subvenção para investimento. E quando é do ICMS, principalmente do crédito presumido, surge um outro ponto que precisa ser considerado. Nesse caso, não há transferência de recurso imediata à companhia, o que também contribui para afastar a tese do fisco federal. Bom, esses, em síntese, são as razões que eu consegui levantar, né, em relação a essa matéria. E eu aconselho, como eu já fiz, a leitura atenta desse acordo 91.01.05.508 da Câmara Superior, que tratou dessa matéria com o exame de todos os ângulos no voto vencedor e nas declarações de voto do conselheiro que proferiu o voto que foi acolhido pela turma. Bom, é o que eu tinha reservado para essa matéria. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas, se tiver alguma pergunta. Nós temos uma pergunta no chat, mas antes de ir para a pergunta no chat, como o doutor Ayrton fez algumas provocações para o pessoal da Consulcamp, vou pedir para a gentileza do Wesley também aparecer, para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema. Legal, Camila. Bom dia a todos. Doutor Ayrton, belas provocações aí. Anotei 3 itens aqui que eu gostaria de colocar, que são reflexos contábeis desse assunto, né? O primeiro sobre a contabilização da subvenção para investimento, né? Como teve uma alteração tanto legislativa quanto na questão contábil, né? Desde a 12.973, o CPC criou aqui no Brasil o pronunciamento contábil CPC 07, que trata da contabilização de subvenções públicas. Dentro desse CPC, né, tem a tratativa lá, né, da subvenção para custeio, a subvenção para investimento, e aí eu já trago também uma outra discussão, né, pelo que a gente acabou de discutir aqui, tem uma ampliação do conceito de subvenção para investimento para eventuais estados, né, concedendo benefícios para que empresas lá se estabeleçam, sem que tenha necessariamente uma contrapartida de investimento, né, em edificações, em plantas, na produção, eventualmente. Então, isso, apesar de, eventualmente, fiscalmente, como a gente conversou agora, ter, eventualmente, tratativa de investimento, né, subvenção para investimento, do ponto de vista contábil, se não requer nenhuma contrapartida da empresa, isso seria tratado como subvenção para custeio, tá? Então, a gente pode ser que tenhamos aí situações onde, do ponto de vista contábil, seria subvenção para custeio, e do ponto de vista tributário, eventualmente seria aceito a interpretação de subvenção para investimento, como o doutor acabou de colocar. E a diferença, né? Antes você tinha a contabilização da subvenção para investimento diretamente no patrimônio líquido, reserva de capital, e a partir da adoção do CPC 07, as subvenções para investimento, elas têm que ser tratadas primeiramente no passivo da empresa, e aí ela vai fazer a realização desse passivo contra resultado, né, reconhecendo esse ganho,
na medida em que o ativo que ela, na medida em que ela cumpre a sua obrigação, né, pela depreciação do ativo que foi eventualmente construído. Então, se você recebeu lá, por exemplo, uma subvenção para investimento para a construção de uma fábrica, uma ampliação, você vai fazer a depreciação dessa subvenção que está contabilizada primeiramente no passivo, baixando ela proporcionalmente à depreciação daquela fábrica, né, na medida em que aquele ativo que foi construído com o recurso da subvenção, ele vai sendo depreciado. Tem uma discussão importante também com relação a terrenos, que é bem comum, né, às vezes as prefeituras fazem lá uma doação do terreno para a construção de uma planta, né, uma fábrica. Nesses casos, como é um ativo que não é depreciado, o próprio CPC 07 também estabelece que para fazer a baixa dessa subvenção, você usaria o prazo de vida útil da fábrica que foi construída em cima daquele terreno. Então, o entendimento de que seria esse o momento da baixa e reconhecimento em conta de resultado dessa subvenção. Lembrando, né, que do ponto de vista tributário, essa subvenção não ser oferecida à tributação, é necessária a sua destinação para a reserva de incentivos fiscais após o trânsito em contas de resultado. Eu acho que esse é um tema, não sei se responde à pergunta do Dr. Ayrton. Tem um outro ponto que foi levantado também, ele colocou que ainda tem dúvidas, e a gente também já se deparou nesse assunto em alguns trabalhos, que é o reflexo da reserva de incentivos fiscais que você tem numa investida em relação à sua holding. Então, se a gente, a holding, né, ela está sujeita a fazer a contabilização daquela investida pelo método da equivalência patrimonial, e quando você tem, por exemplo, numa investida, uma subvenção de investimento que passou por conta de resultado, e ela tem depois a sua destinação para a reserva de incentivos fiscais, nosso entendimento é que na holding, quando você reconhece a subvenção para investimento em resultado, isso vem para a holding via equivalência patrimonial, então aumenta o lucro da investidora, e quando a investida faz a transferência para a reserva de incentivos fiscais, para não distribuir aquele lucro, né, para aproveitar, usufruir do benefício fiscal, a gente entende que a holding também deveria fazer de forma reflexa essa destinação da parcela daquele lucro que veio via equivalência para uma reserva de incentivos fiscais dentro da holding. Tá? Se a gente não fizesse essa contabilização também na holding, qual que seria o problema aí, né, que poderia ser criado? Né? As empresas poderiam ter um determinado planejamento da seguinte forma: a investida que tem o dinheiro que gerou o lucro, que tem o benefício fiscal que não pode ser distribuído, ela poderia facilmente, ao invés de pagar lucro para sua investidora, ela pega o recurso de caixa, faz uma distribuição a título de empréstimo para a sua holding, e a holding pega esse empréstimo, registra no passivo e distribui o lucro para o acionista final. Então, no nosso entendimento, para você ter efetivamente esse bloqueio, né, dessa reserva de incentivos fiscais, a holding também deveria fazer a contabilização reflexa dessa parcela do incentivo fiscal, logicamente proporcionalmente à participação que ela tem nessa investida, nas suas contas lá de patrimônio líquido também, não só na investida. Doutor Ayrton, devolvo a palavra aí, não sei se respondi suas perguntas. Respondeu, mas eu não gostei muito, não. Pode não gostar, não? Pode. Principalmente, senhor, fica à vontade. Não se trata de não gostar. Eu penso o seguinte, né? E aqui, justamente, esses encontros é para isso mesmo, tá certo? Esse assunto é tormentoso, né? E eu imagino que muitos autos de infração serão lavrados se a Receita continuar com o entendimento que ela, né, perfila aí. Me parece, assim, né, um ponto que precisaria refletir
com mais calma, é o seguinte: a contabilidade, ela não cria fato. Ela traduz o fato. Ela não cria. Quem cria e dá a natureza ao fato é a lei. Se a lei 12.973, depois do parágrafo 4º da lei 160, diz que os estados é que devem qualificar a subvenção, qualificar juridicamente, dando-lhe a natureza, eu fico me perguntando se a contabilidade pode alterar isso. Não é? Porque, como eu disse, a contabilidade não cria fato, ela registra o fato. Se a lei 12.973 e a lei 160 qualifica como subvenção para investimento e diz que basta estar qualificado, e foi isso que prevaleceu naquele acordo. Então fica a dúvida, né? Como é que faz a contabilidade? Quanto à holding, há um ponto que precisaria ser refletido. É certo que a investidora tem que reconhecer a equivalência. É verdade. Só que essa parte do lucro que veio foi aprisionado lá na conta de reservas. Não ficou dentro do lucro. Então, eu continuo com dúvida se é o caso de reconhecer. Agora, do jeito que você indicou, deu um tratamento formal. Também aí eu acho que poderia se caminhar por isso, porque no final das contas é um mero reflexo formal do que aconteceu na outra. No final das contas, contabilizando daquela maneira, não vai distribuir o lucro. O que me parece importante é não distribuir lucro para os sócios ou acionistas, porque aí sim iria ferir o que está na lei na condição da não tributação. Bom, é isso. Mais uma pergunta, doutora Ayrton, que veio no chat, eu vou ler para o senhor. Ela fala o seguinte: a matéria tratada pela LC 160 poderia ser aproveitada nos casos em que os estados concedem crédito presumido em substituição aos créditos reais para simplificar a apuração do ICMS? Vide, por exemplo, crédito presumido concedido às transportadoras, substituindo os créditos originários nas compras de combustível. Aí tem um detalhe, né? Para que seja subvenção, é preciso que a lei diga que é subvenção. A lei estadual. Então tem esse detalhe aí, né? Como nós vimos, já tem essa discussão da Receita de que a despeito do Estado ter configurado ou não. Mas eu trabalhei num caso desse. Eu acho que era parecido com esse. E o CARF tem afastado os lançamentos. No caso que eu trabalhei, ele afastou o lançamento. Considerou não tributado no CARF. Numa situação parecida com essa. Que é substituir o crédito verdadeiro pelo crédito presumido. Então, qual é o entendimento que foi defendido e que o CARF admitiu? Na verdade, a lei escolheu dar um regime alternativo. Um regime alternativo de apuração do ICMS. Muito obrigada, doutora Ayrton. Eu acho que essa pequena interação entre a Conscamp e o Ferreira deu para perceber como o motivo desse tema ter sido escolhido dentro dos desafios contábeis e tributários para o próximo ano. Eu aproveito, agradeço mais uma vez a doutora Ayrton. Nos vemos amanhã novamente, né, doutora Ayrton? E agradeço também as colocações do Wesley. Muito obrigado, gente. Um abraço.